O dia em que a Virgem Maria visita Elizabeth, a mãe do profeta João Batista. Chegando Maria à casa de Elizabeth, acompanhada do filho mais velho de José, bateu a porta segundo sua educação judaica. Escutando o modesto bater, Elizabeth pensou de si mesma: quem será? Talvez um filho do meu vizinho, pois meu marido mudo. Vou abrir um parênteses aqui. Por que Zacarias ficou mudo? Vocês já devem ter ouvido falar dessa passagem aqui, que está lá em Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículos de 5 a 23. E como nele tem tanta coisa para a gente aprender, eu vou ler aqui, mesmo que essa postagem aqui, que eu nunca deixo passar de 10 minutos, eu faço em 2 etapas, ou talvez até 3. Então tá lá, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 23. Houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão. E chamava-se, aqui está dizendo que é Isabel, mas no outro livro que eu também acho muito, o nome não vai importar, mas esse aqui é a mãe de João Batista. No outro livro está como Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E a multidão do povo orava na parte de fora a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. Então, Zacarias foi o pai de João, o Batista, aquele que precursou Jesus. E terá alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele o Espírito e poder de Elias. Vou fazer mais um parágrafo aqui, um ponto aqui. Essa é mais uma prova de que João Batista é a reencarnação de Elias, que nós vamos ver em outro capítulo, quando Jesus mesmo diz: e se quereis saber quem ele é Elias que havia de voltar. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. E com um estudo muito mais profundo, a gente vai saber que Elias foi Davi, foi Moisés e foi Abraão. Ele está com Jesus trabalhando na terra, tanto é que Jesus disse lá, tem uma passagem que nós vamos ver uma hora, Jesus disse que João Batista era o maior espírito na terra nascido de ventre de mulher, porque Jesus não nasceu de ventre de mulher, senão João Batista seria maior do que Jesus. Bom, mas aí, no versículo 17, ele irá diante dele, do Cristo, do Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor Jesus um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade.
Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. No caso é de Jesus, né? E fui enviado, mas não quer dizer que Jesus seja Deus, é que a tradução, a explicação na época ficou dessa maneira porque Jesus já dizia: eu sou um com o Pai. Jesus já chegou numa categoria tão elevada que ele já podia dizer isso para a gente. Para nós, Jesus na Terra é um Deus. Não é o Deus total, o Deus do universo, o Deus que criou ele, que criou a nós. Não é esse Deus. É, em potencial, um Deus como nós também somos deuses em potenciais. Um dia seremos como Jesus. Jamais ninguém será como o próprio Deus. Mas como Jesus nós seremos. O nosso objetivo é ir em direção a Deus. E fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Eis que ficará mudo, Zacarias, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Bom, eu vou parar por aqui, porque já cheguei na palavra mudo, que ela não queria voltar, onde lá no outro livro, nós vamos ver que, por que, no caso, Isabel, que aqui está com o nome de Elizabeth, faz esse contexto aqui. Ele diz, talvez que estavam batendo na porta dela, mas era Maria batendo lá na porta dela. Maria, prima de Isabel, estava visitando Maria e ela não sabia. Então, talvez um filho do meu vizinho, pois meu marido, mudo, que ainda se encontra no templo, aguardando sua cura, não pode ser. Meu serviço é muito importante e não vou largá-lo por causa do filho mal educado do vizinho. Elizabeth estava pensando que era filho de um vizinho que estava batendo a porta. Por isso, pode bater à vontade que não irei abrir a porta. Mas Maria bateu novamente. E Isabel, que estava grávida já, aconteceu que a criança no ventre de Isabel começou a saltar de alegria e falou com ela por pensamento, dizendo, mãe, vai depressa, é a mãe de meu e teu Senhor a bater na porta, a fim de visitar-te em paz. Larga tudo que tinha em mãos, Elizabeth, abriu a porta para Maria, abençoou-a e em seguida lhe estendeu os braços, dizendo, ó Maria, bendita entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Virgem pura de Deus, de onde me vens a graça de ser visitada pela mãe do Senhor Jesus? Que na época ela não sabia que era Jesus ainda, ela falou Senhor Deus. Maria, que nada entendia desse segredo, disse, porque Elizabeth acabava de saber, pelo a comunicação que ela teve com o filho que estava no ventre, que é um dos espíritos, a maior grandeza que já teve na Terra, depois de Jesus. Maria fala, querida prima, vim apenas para visitar-te, amigavelmente. Como falas de coisas que não entendo? Porventura já estou grávida para me chamares de mãe? Aí Elizabeth retrucou. Quando batias pela segunda vez na porta, a criança que está em meu ventre saltou de alegria, anunciando-me a tua ventura. Lembrando-se das palavras do anjo, Maria ergueu, porque eu já falei, quando ela recebeu a anunciação do anjo Gabriel, né? Que ela ia ser mãe. Maria ergueu os olhos para o céu e disse, grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que fizeste de mim? Quem sou eu para que todas as gerações da terra me devam considerar bem-aventurada? É isso aí. Vou ficar por aqui, para não estender, vai ficar nesse capítulo.